Capítulo 71. Tain olhou ao redor dentro do bar. O sol estava apenas entrando pelas janelas naquele momento, a luz fraca não refletia na mesa opaca, áspera, manchada de cerveja e com cheiro de álcool, onde estava sentado. A única coisa boa em sua mente, enquanto olhava ao redor, era: não havia nada melhor, não aqui. Todas as outras mesas tinham o mesmo gosto de sujeira, cerveja, queijo podre, bebida velha. Ele apertou o próprio nariz, fechando-o. E tantos corpos sujos, as estrelas acima dessas pessoas estão imundas, pelo menos as chuvas dão a este bairro um banho muito necessário. Homens e mulheres estavam curvados em seus assentos, completamente bêbados, alguns deles provavelmente mortos, como acontecia frequentemente durante as chuvas, caíam desmaiados de bêbados dentro ou fora de casa, e havia a possibilidade de o álcool fazer isso, ou a água afogar a infeliz alma. Esse era o caso agora. Ei, barman! Tain gritou com a mão levantada. Uma mulher de seios grandes, com um rosto que só uma mãe poderia amar, e que só se mostrasse enquanto não precisasse olhar, virou-se para ele de trás do balcão. Ela o encarou, vesga, e cruzou os braços grossos e poderosos diante do peito. O quê? Perguntou ela com uma careta. Vou tirar daqui os mortos e os bêbados mortos por uma moeda de cobre cada um. Disse ele, como se estivesse ansioso pelo trabalho. Com um sorriso radiante e encantador no rosto, ele se agarrou ao encosto da cadeira rudimentar e da mesa ainda mais rudimentar, como se estivesse prestes a pular. Cobre total. E eu disse que não vi nada se os bolsos estivessem vazios quando acordaram. Lesmas, ela cuspiu no chão ao lado dela, e o som fraco da água batendo nele indicou que a água ainda não tinha escoado completamente. Sim, senhora. Disse ele, gentilmente, e começou a arrastar homens e mulheres bêbados para fora do bar, para o beco próximo. Não demorou muito, apesar do peso morto, principalmente porque não se importava se os arrastava de bruços sobre a pedra. Assim que os retiraram, aproximou-se da mulher da taverna e estendeu a mão para pedir uma moeda, com um sorriso simpático no rosto. Tudo pronto. O quê? Quem é você? Se quer bebida, tem que oferecer moedas. Ela se abaixou e tirou um cacetete pesado de trás do balcão. Desculpe. Erro meu. Tain disse apressadamente, recuando tão rápido que caiu com um baque no chão imundo. Depois, rolando para o lado, saiu correndo do lugar, bateu a porta e suspirou aliviado. Ótimo, ainda funciona. Não seria bom que alguém se lembrasse de que eu estive aqui? Tem muita gente assustadora neste mundo. Ele foi até o beco onde os clientes estavam espalhados, vivos e mortos, e os examinou um por um. Uma garota morta, vestido? Não, acho que não. Ele riu e virou o rosto já pálido dela para examinar o que estava por baixo. Velho, não importa, mas não é o tamanho certo. Ele passou por todos os bêbados fedorentos até encontrar alguém tão comum quanto ele em todos os aspectos possíveis. Era um homem de meia idade, com um rosto cansado e alguns fios grisalhos na barba. Ele fedia a merda, o que era um bônus adicional. A única desvantagem é que você está vivo. Tain arrastou o corpo inerte para trás de uma pilha de caixotes e rapidamente desabotoou suas roupas, rasgando-as até ficar nu. Ele despiu o bêbado que estava sentado à sua frente. Tain prendeu a respiração, enquanto vestia as roupas do outro homem e, em seguida, vestiu o homem inconsciente novamente, desta vez com as próprias roupas de Tain. Provavelmente as coisas mais bonitas que você já usou, velho, meu presente de despedida. Ele acenou em despedida, pegou uma faca e a enfiou nas costelas do homem, perfurando seu coração. O corpo se contraiu reflexivamente. Mas apenas por um momento. Ele se abaixou novamente, com a cabeça apoiada no peito que não abrigava mais um coração batendo, e Tain se levantou, deixando a adaga cravada dentro, e seguiu em frente. Ele ajustou o boné de feltro barato, de um azul desbotado, colocou as mãos nos bolsos e caminhou pesadamente como um dos muitos camponeses oprimidos que sobreviviam com dificuldade no enorme distrito inferior. Os regimentos estavam em ação agora, o que facilitou seu plano adaptado. Com licença, disse Tain ao oficial do regimento a cavalo que comandava um esquadrão de homens com armaduras brilhantes a pé. Era um homem relativamente esguio, de meia idade, com um rosto bastante bronzeado devido ao tempo que passará ao ar livre. Empunhava um sabre curvo com ponta arredondada,
e seu cavalo era uma das montarias mais esguias e velozes que caracterizavam a cavalaria pazênia. Seu metal polido e os emblemas brilhantes em seu peito revelavam seu status e o orgulho que sentia por sua posição. Sim, grandes olhos castanhos se arregalaram com uma esperança selvagem. A ferramenta perfeita. Tain guardou o sorriso para si, tirou o boné, enquanto o segurava à frente e o torcia desconfortavelmente, disse: Eu tenho algumas informações, sabe? Ouvi falar sobre o que eles estão procurando, talvez eu saiba de alguma coisa. O oficial de cavalaria virou a cabeça e gritou para o pelotão de homens que interrogava os bêbados babões que balbuciavam e faziam os próprios soldados perderem o tempo: continuem procurando. Voltarei em breve. Gritou, estendeu o braço para o camponês, agarrou seu antebraço e o puxou para cima: segure em mim. Gritou o oficial de cavalaria, cravando as esporas nos flancos do cavalo, que disparou em alta velocidade como uma flecha de arco. Tain abraçou o torso esguio do homem de meia-idade e rapidamente deixaram para trás o fedor dos distritos inferiores. É nojento carregar esse fedor de merda comigo, mas é necessário, lembrou-se incisivamente enquanto considerava a informação gravada em sua cabeça. Em pouco tempo, ele se viu em frente ao hotel, a pessoa de seu interesse, uma elfa esguia de pele clara, vestida com um traje caro com estampas de folhas verdes e madeira marrom. Estava diante de uma elfa não muito diferente dela, exceto pelo colar de ferro em volta do pescoço e pela armadura que usava, identificando-a como uma guerreira vinculada. A elfa de armadura estava de joelhos diante da estrangeira, fazendo um relatório do qual Tain captou parte. Senhora, assumi a responsabilidade de verificar os registros de impostos, classificados por raça. Havia 82 meio-elfos morando nesta cidade. Os registros de impostos mostravam onde eles moravam. Enviei 2 soldados para cada local, distrito por distrito. Começando pelos distritos mais ricos. Decidimos que o local mais provável seria a parte baixa, escrava. Por que você começou na área menos provável? Perguntou Nua com as mãos firmemente na cintura. A elfa bem armada, de joelhos, respondeu rapidamente e empalideceu ao sinal de desgosto. Senhora, a chuva ainda não tinha passado, os distritos superiores estavam imediatamente disponíveis. Seguimos o caminho da drenagem pluvial. A maioria dos meio-elfos vivia no distrito superior, o que nos permitiu limpá-los rapidamente. 12 haviam morrido, 6 estavam na última convocação, 20 estavam fora da cidade há algum tempo, outros 12 estavam no exército e suas unidades não entraram na cidade. Nos últimos 3 meses. Pule os detalhes, escrava, conte-me as principais descobertas. Eu entendo, você trabalhou duro, não me importa o quanto, o que me importa é o sucesso. Há algum meio-elfo, desaparecido ou não, que não pôde ser inocentado do envolvimento. Nua fez a pergunta de forma ríspida e começou a bater o pé. Senhora, eu o comparei com os antecedentes criminais, tive que, pegar emprestado seu nome, minha senhora, para tirá-lo da cama no distrito superior, para que você possa se lembrar disso. Ela baixou a cabeça. Estou preparada para assumir a responsabilidade se eu passar dos limites, só quero servir bem, e fui bem-sucedida. Tain notou como a elfa de joelhos tremia hesitantemente. Atrás dela, parecia que ela estava à beira das lágrimas. E o que você sabe? Perguntou Nua, olhando fixamente para baixo. O homem é um criminoso chamado Adnan, tem vários outros nomes, mas é o que mais usa. Ele não tem endereço fixo na cidade, o que significa que pode estar em qualquer lugar, mas, senhora, posso propor uma coisa? Freijin se remexeu desconfortavelmente na grama, com os joelhos afundados na lama. Viema, você está tão perto. Quase consigo sentir sua mão, só preciso ter sucesso desta vez. Pensou ela com urgência, e sua dona acima dela assentiu bruscamente. Senhora, verifiquei a ficha dele, o papel dele na maioria dos crimes era de vigia, quando mata, o faz de emboscada, mas na maioria das vezes não é violento, ele vigia seus alvos. Eu acredito. Eu acredito que ele provavelmente era quem estava dirigindo a carruagem, e acredito que ele provavelmente esteja vigiando este hotel, seja como hóspede, ou de algum lugar onde possa ver tudo o que acontece aqui. Nua cerrou os dentes. Só há 3 prédios com vista para esta área. Ela estendeu o dedo e apontou para o soldado parado atrás de Tain. Você.
Convoque um grupo de soldados, ocupe os 3 prédios em frente a este, quero todas as camas reviradas, todos os guarda-roupas abertos, todos os cômodos revistados, capturar é melhor do que matar, faça isso, e, por que você está aqui? Não deveria estar procurando? Suas sobrancelhas se franziram de repente ao notar Tain. Informação? Duquesa, o comandante colocou a mão no ombro de Tain, e Tain fez o possível para olhar para baixo e parecer humilde, brincando com o chapéu na mão. O elfo demônio perto dela quase pulou nele. A senhora aguarda suas palavras. Fale. Kaiji latiu bruscamente, seu olhar duro como aço. Ela deu um passo à frente, as mãos já se levantando, apenas para não estender um braço na frente, bloqueando o caminho de Kaiji. Calma, Kaiji, ele só está nervoso. Vai, meu bom rapaz, o que foi? Perguntou Nua, mais calma. Tai mordeu o lábio inferior e arrastou os pés. Bem, duquesa, veja, eu estava lá, bem, você sabe, no lugar de merda, e vocês todos estavam procurando por aquele jovem que trabalhava neste hotel. Veja, eu me dei bem barato e nós fomos para lá rápido porque cheirava mal e queríamos ir, e eu vi que estávamos indo para o sudeste. Tai respirou fundo. Bem, o Adnan está praticamente morto, isso me poupa o trabalho, o resto vai ser pego, mas eles tiveram uma boa corrida, sempre tem mais um grupo. Que eu posso pegar de outro lugar, ele deu de ombros mentalmente enquanto os jogava fora. Sudeste, ainda é uma área grande. Nua disse calmamente, as orelhas roxo-escuras de Kaiji se contraíam descontroladamente e seus pés se moviam como um cavalo muito perto de uma cobra, ansioso para sair correndo. Desculpe-me, senhora, mas se a levaram de carruagem. Bem, quando estávamos passando pela organização de busca, bem, simplesmente não há muitos lugares onde uma carruagem possa estar lá, carroças pequenas, claro, mas uma carruagem? Não, de jeito nenhum, há talvez 4 ou 5 estradas definidas para a largura da carruagem, e essas ficam na área dos armazéns dos quadrantes sudeste e sudoeste, elimine o oeste, e restam 2, Freijin não esperou permissão para falar, e imediatamente seu coração se inflamou enquanto esperava que a ira caísse sobre ela pela língua solta. Mas isso não aconteceu. E eles não vão querer carregar ninguém, nem mesmo lá, por muito tempo. Então talvez uns 5 prédios lá. Freijin continuou sua dedução com ousadia quando percebeu que não seria doloroso. Se Carlo foi assassinado, aposto que foi morto lá, e aposto que estão mantendo Priceles no mesmo lugar, um lugar para onde ninguém quer ir. Freijin olhou para o camponês que estava mexendo o boné. Senhor, o que tem naquela área que ninguém quer chegar perto? Tain reprimiu um sorriso de prazer e, em vez disso, exibiu um sorriso confuso, coçando a cabeça e desviando o olhar, parecendo pensar. Bem, essas casas de merda, carroças e carroças de merda para fazendas e coisas, 2 grandes, uma delas meio velha, não dá para falar muito, o cheiro é tão ruim que nem o pau de um escavador de merda consegue fazer essa árvore crescer. Ele deu um sorriso bobo e então se curvou profundamente com o rosto vermelho como uma beterraba. Não deveria falar assim com um nobre. Tain disse, rindo muito alto em sua cabeça. Atrás deles, ele podia ouvir soldados convergindo para os 3 prédios, o barulho era enorme enquanto as pessoas eram arrastadas para fora de seus quartos, o barulho era tanto que as pessoas observavam da rua. Uma multidão começava a se reunir, Tain se virou para observar. A vigilância de Pazin se mostrou eficiente, assim como os soldados disponíveis. Eles cercaram cada prédio em intervalos regulares, empunharam suas alabardas ou lanças em prontidão, e então grupos de outros entraram pela entrada principal. Nua ficou igualmente impressionada, e um lento aceno de aprovação começou, um tanto relutante, mas estava lá. Eles não são iguais aos 300 papais, mas então, por que seriam? Ela fez a pergunta retórica enquanto as pessoas saíam cambaleando do prédio, xingando, e depois se calavam, agarrando chapéus ou mãos de entes queridos ao verem a recepção sem precedentes. Eles observaram fascinados enquanto os soldados e a guarda substituíam as vozes das pessoas frustradas lá dentro, até que uma gritaria desesperada começou, um choque de armas, aço ecoando contra aço, antes que um soldado gritasse, e diante de seus olhos no andar superior, um meio-elfo em boas roupas quebrou o vidro, quebrando a janela e arrancando as venezianas de madeira de suas dobradiças enquanto buscava segurança, ou esperança dela.
do lado de fora, longe de seus perseguidores lá dentro. Os guardas o atacaram de todas as direções, e ele caiu em meio a uma cacofonia de metal e xingamentos pesados. Acredito que pegamos nosso meio-elfo, refletiu Nua, mas manteve a mão na frente de Kaiji. Ela observava o modo como os pés da criada se arrastavam e conseguia ler seus pensamentos como se fossem seus. Eles já foram meus, quem estou enganando? Ainda são meus, é o que estou fazendo agora, por Raymond. Detesto ser hipócrita sobre isso, mas não posso ter meus planos interrompidos, e ela não pode ajudar, não desse jeito. Nua não desviou o olhar de Kaiji quando deu a ordem, fique de joelhos. Kaiji soltou um gemido, mas ela já estava abaixando os joelhos no chão molhado. Freijin, vá trazer o prisioneiro até mim, Vargas, quando ela o trouxer, mantenha sua espada na garganta do prisioneiro. Nua deu a ordem e Vargas silenciosamente sacou a espada enquanto Freijin se apressava em obedecer, como se fosse seu filho sendo resgatado. Ao lado do comandante que trouxera o camponês, eles se aproximaram. Você, bom homem, acho que fez a sua parte, disse Nua, lançando um olhar de relance para o camponês. Você garantiu que a encontraremos. Tenho muito trabalho a fazer para encerrar isso, mas se houver algo que você queira, como eu disse, minha recompensa pela ajuda seria imperdível. Ah, bem, uma recompensa de uma duquesa. Ele coçou a cabeça e seu rosto parecia branco de pânico. Provavelmente nunca teve um golpe de sorte na vida, Nua ponderou. Ele não sabe o que fazer com isso. Ah, posso pensar nisso, talvez ir à sua casa quando eu... pensar em alguma coisa, minha senhora? Tai mordeu a língua, moveu os lábios para frente e para trás e olhou para a esquerda e para a direita, nervoso como nunca. Nua conteve o riso diante do humano e olhou para a direita. Kaiji, uma moeda de ouro, agora. Kaiji enfiou a mão na bolsa e retirou uma, que passou para sua senhora. Nua estendeu a mão, pegou as costas da mão esquerda do homem e a afastou do boné, aproximando-a de si, virando-a com a palma para cima. Então, fechou os dedos dele sobre a mão, mantendo o olhar fixo nele. Esta não é a sua recompensa. Apresente esta moeda na minha propriedade e você será admitido em minha presença. Diga qual é a sua recompensa, e eu a darei a você. Minha senhora, Tai encurvou-se para cima e para baixo várias vezes enquanto recuava, e correu bastante quando conseguiu colocar alguma distância entre eles, o que quase se tornou uma corrida. Quando ele estava partindo, Freijin fechou a lacuna e jogou o meio-elfo aos pés de Nua. Ele caiu com um baque pesado, de cara na lama. Ao tentar se levantar, o sargento Vargas subiu em cima dele e desceu com os joelhos à esquerda e à direita do torso do meio-elfo. Sua mão esquerda agarrou o meio-elfo pela raiz dos cabelos e puxou-o para trás, fazendo com que o prisioneiro esticasse os olhos para cima. Sua boca se abriu e quase tentou fechá-la, e gemidos de dor emergiram. Suas mãos tentaram se firmar na lama escorregadia e ele molhou um pouco as botas de Nua. Se mova assim de novo e eu vou te queimar. Kaiji gritou. Nua se agachou, sem criticar nem um pouco a explosão de Kaiji. Ela pegou sua faca com cabo de osso e lâmina irregular e a colocou no olho direito do meio-elfo. Você ajudou a roubar meus pertences, disse Nua, com naturalidade. O meio-elfo balançou a cabeça em negação, a mão em sua cabeça. Ele podia senti-la se afastando, esticando a pele do seu couro cabeludo, a lâmina em sua garganta. Ele sentiu um pequeno corte e a perda de uma gota de sangue escorrendo de sua fonte. Suas orelhas tremeram um pouco. Não estou perguntando, estou te dizendo. Você ajudou a roubar meus pertences. Essa não é a questão, é a constatação dos fatos. Agora quero saber em qual armazém ela está, no antigo ou no novo, e como posso chegar até ela. Os olhos do meio-elfo se abriram em alarme. O Adnan, não vou te machucar, não vou te matar, não se você me disser a verdade, eu já sei quase tudo, só preciso confirmar. Agora vou te fazer a única pergunta que vai manter seu olho direito na cabeça. Depois, será o esquerdo. Vou descendo, esfolando até lá, todo o caminho, entendeu? Ela bateu a faca no externo dele e deixou a ponta apontada para a cintura. Seu rosto empalideceu e seu corpo começou a se contorcer. Bom, você entendeu. Agora, o que eu preciso saber? Diga-me, e eu o deixarei com as autoridades da cidade. Recuse, e você será um exemplo. Nua fez a pergunta novamente.
e o meio-elfo soltou um gemido quando seu cabelo foi puxado com mais força e a espada pressionada com mais força. Antigo armazém. Tem uma passagem, um corredor. Leva um pouco para o subsolo. Sua propriedade está lá. Ai! Parem! Ele teve um espasmo e mal conseguiu evitar cair de cabeça na lâmina afiada do sargento Vargas. Priceles, o nome dela é Priceles, Kaiji sussurrou, diga. Priceles. Ele quase gritou, com os olhos arregalados de pânico crescente, ele enfiou os dedos na lama, isso os gelou, mas lhe deu algum apoio, mantendo-o firme por mais um tempo. Ela está viva? Quantos a estão guardando? Freijin perguntou. Como eles estão armados? Quais são seus turnos? Eles vão se render. O meio-elfo ofegou ainda mais, arqueando as costas para longe da lâmina que o seguia, mas não obteve resposta. Quebre as mãos dele, Nu ordenou bruscamente quando o silêncio foi tudo o que conseguiram. Mostre a ele que estamos falando sério. Não. Espere. Gritou o meio-elfo, o suor escorrendo da testa e do rosto, o corpo inteiro tremendo de tensão. Sem contar eu, são 4, 3 outros e o chefe, eles usam uma faca, um machado de 2 mãos e uma clava ou massa. Quem está no comando? Freijin perguntou ao meio-elfo que se mexia. Nós não sabemos, nenhum nome, tudo por procuração. O Adnan ofegou, desesperado. Como Carlo, Kaiji cuspiu. Ele assentiu freneticamente, seus olhos percorrendo tudo ao redor, procurando por uma fuga que não existia. Por favor. Ele choramingou. Ele está morto, não está? Perguntou Kaiji, com a cabeça baixa, enquanto lembranças de um garoto bom, mas nervoso, ansioso para agradar, voltavam à mente. Por favor. O Adnan gemeu. Carlo, Kaiji exigiu calmamente. Sim, ele está morto. O chefe o fez vir com o trabalho, nós nos livramos dele, arrancamos o corte quando ela estava na estrada. O meio-elfo conseguiu falar, mas o sargento Vargas levou a espada novamente à garganta do meio-elfo. Priceles. O nome dela é Priceles. Kaiji gritou e seus dedos se abriram como garras, e tudo o que ela queria era arrancar os olhos dele. Ela se disciplinou e os abaixou de volta para o lado, mas eles permaneceram separados, tremendo de raiva. Sim. Priceles. Nós a pegamos. A escondemos no armazém para interrogá-la. O Adnan gritou o mais alto que pôde, como se temesse que não pudessem ouvi-lo. Para quem? Vocês são ladrões comuns, assassinos, não têm motivo para fazer isso por si mesmos, então, para quem? Freijin perguntou, olhando de soslaio para sua dona. Não sei. O chefe pergunta, escravos, eles quase sempre respondem, ele consegue o que quer, liberta, falsifica documentos e os leva para onde não sejam pegos, geralmente eles já foram embora. Nós já fomos embora. Nunca leva mais do que algumas horas, mas... Ele cerrou os dentes e inspirou fundo enquanto a espada começava a se soltar um pouco. Kaiji sentiu os olhos lacrimejarem e olhou para sua mestra, com as mãos roxas escuras entrelaçadas. Priceles foi fiel. Nu olhou para Kaiji com um par de olhos azuis gentis, ela balançou a cabeça com movimentos lentos e gentis, e Kaiji levou segundos para entender. Ela se recusou a responder, não, o que eles fizeram com ela? O alívio feliz de Kaiji se transformou em cinzas em seu coração. Estamos indo agora, Nu rosnou com os dentes cerrados, eu mesma liderarei o ataque, peguem-nos vivos, se puderem, quero um vivo como exemplo, de preferência o chefe deles, Kaiji, vocês vêm comigo, Sargento Vargas, Freijin, vocês também, levaremos os regimentais da área, isso será suficiente para lidar com o que quer que eles tenham, rezem aos seus céus para que ela viva, meio-elfo. Porque senão, eu esfolarei todos vocês para fazer um manto de morte. Kaiji, traga-nos cavalos, e Freijin, entreguem esse lixo para o guarda enquanto Kaiji faz isso, quero que a gente vá embora há 5 minutos, Nu latiu as palavras, e em uma só voz que fez o chão tremer sob seus pés, eles responderam. Imediatamente, senhora. Antes de se apressarem a obedecer.